Bom, nessa aula nós vamos ver por que não operar uma estratégia apenas, por que nós operamos portfólios de estratégias, né? Ou seja, quando nós temos mais de uma estratégia, a gente fala que a gente tem um portfólio, tá? Então, a partir de duas estratégias, a gente já tem um portfólio. É lógico que quanto mais estratégias a gente tiver, e desde que elas sejam descorrelacionadas, e eu vou explicar nessa aula o que é essa descorrelação, né? Mais robusto vai ficando o portfólio, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui é parte do software, né, que nós usamos no desenvolvimento. Esse software, o Quant Analyzer, é da própria Estratégia Quant, né, fabricante do SQX. E o que esse software aqui faz é a parte de montar esses portfólios. Tá? Então, de uma maneira bem simples e resumida, eu vou tentar simplificar ao máximo aqui, para não entrar em muita questão técnica, mas para que vocês entendam, né, o nosso trabalho. Então, como a gente viu na aula passada, uma vez que uma estratégia é validada, né, ou seja, que ela passa por todos aqueles crivos de validação, né, e aí sim é aprovada, ela vem para esse passo da montagem do portfólio. Então, quando a gente junta várias estratégias de vários ativos diferentes, de vários time frames diferentes, a nossa ideia é misturar elas e ver como que elas se comportam juntas, né? E isso que é a montagem de um portfólio. E isso o software faz para a gente também de forma automática, de acordo com a gente vai impondo os limites, né, os filtros que a gente quer para chegar no portfólio. Então, o que nós estamos vendo aqui, nessa parte principal aqui, tá, é o resumo de um backtest, né, de uma estratégia. Tá? Então, aqui embaixo ó, nós temos 5 estratégias, sendo que 2 delas é no Nasdaq e 3 no ES. Tá? E a partir do momento que eu for clicando em cada uma delas, ela vai vindo, né, com o resultado dela aqui para cima. Tudo bem? E aí aqui eu quero mostrar para vocês alguns detalhes. Tá? Então, ó, essa primeira estratégia que a gente selecionou, vamos selecionar essa daqui, ó, do Nasdaq. Né? Então, ó, conforme mostra no resumo aqui, ela tem 47,79, aqui, ó, 47,79 de taxa de acerto. Esse backtest ele foi feito, né, a partir de um microcontrato apenas. E aí, com um microcontrato, a gente consegue um resultado ó, de 17 mil dólares, tá? Ao longo de bastante tempo. Né? Então, esse estudo aqui, como a gente pode ver, ele vem desde 2019, ou seja, ele passou a parte da pandemia toda, tá vendo aqui? Ó? Esse é o estudo. Tá? E aí, como a gente pode ver aqui no estudo, não tem mágica, tem meses negativos, tem meses positivos, ó, meses negativos, tudo que é vermelho é negativo, e o pretinho, meses positivos. Mas no geral, no final do ano, no acumulado, ele sempre acaba fechando positivo. Então, isso aqui é um alerta que eu já faço para vocês, que a gente sempre tem que pensar no portfólio, né, no médio, longo prazo. Se você olhar para um mês, para 2, não tem como você testar uma estratégia e saber se aquilo realmente está funcionando com o mercado. Né? É normal ter, às vezes, 2 meses negativos, 3 meses negativos, só que depois ó, o importante é que a conta feche. Né? Então, a gente está vendo aqui ó, 17 mil dólares com um microcontrato desde 2019. Né? Acertando o quê? Apenas 47% das vezes. Então, como eu disse para vocês na aula passada, a taxa de acerto ela não faz tanta diferença. Tá? E quanto maior o período que você está analisando, a tendência é que essa taxa de acerto reduza. Porque a gente está falando de 408 trades que se repetiram desde 2019. Entendeu? É muita coisa que a gente está olhando. A gente não está olhando simplesmente para 20 trades, para 2 meses, 3 meses, 4 meses para trás, não. Entendeu? Todo o nosso estudo ele é muito robusto. Tá? E aí, então, foi, Juliano, mas como é que eu ganho dinheiro acertando só 47% das vezes? Com isso aqui, ó, o que manda, na verdade, não é a taxa de acerto, e sim o payout, o risco-retorno. Tá? Então, conforme a gente consegue ver aqui nessa estatística ó, de 1,98, quer dizer o quê? Esse robô aqui, quando ele perde em média 98,88 dólares. E quando ele ganha em média 195 dólares. Então, dividindo um pelo outro, nós temos o payout aqui, 1,98. Quer dizer o quê? Quando ele perde em média 1. Quando ele ganha 1,98. Né? Então, no longo prazo, nós ganhamos dinheiro. Né?
Então, as informações importantes que eu quero destacar para vocês são sempre essa. É o payout, sempre maior do que 1. A taxa de acerto pode ficar ali na casa de 40% a 55%. Quanto maior o backtest, você vai ver que a tendência é que isso aqui diminua, mas isso é normal, tá? Qualquer coisa acima de 70%, 75% vai se enquadrar dentro daquelas características que eu já falei para vocês, né? Ou de fazer preço médio, ou de fazer martingale, que uma hora vai dar ruim, ou de ser uma ultra otimização, né? Então, uma hora dá problema. O normal, a vida normal, é isso aqui, entre 40% e 50%, 55% de taxa de acerto. Quando a gente acha uma de 60%, é uma coisa fora do comum, tá? Mas por quê? Porque são muitos anos, são muitos dados analisados, não são simplesmente alguns meses. E outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o drawdown, né? Que é o que mostra o pior cenário que durante todo esse período essa estratégia enfrentou para entregar esse resultado, né? Então, tipo assim, ela teve um risco de $1.191 para entregar $17.000, ou seja, ela pagou 14,39 vezes o risco dela, né? Então, é certo dizer, olhando para essa estrutura, né, que a gente agora que eu acabei de apresentar para vocês, que se nós tivéssemos $1.191 e quisesse colocar ele todo em risco, que não é o ideal, né, que nós conseguiríamos rodar essa estratégia com o micro? Sim, correndo o risco de, em algum momento, se esse drawdown, imediatamente, quando a gente liga o robô, a gente nunca sabe em que ponto da curva que nós vamos entrar. Pode ser que a gente entre, ele faça isso, ele ganhe $3.000 para depois devolver os 1.191. Pode ser que imediatamente, quando a gente entre, ligue esse portfólio, ele mostre o que ele já fez no passado, ou seja, perca 1.191. Então, se você conseguir acertar esse ponto e já entrar no drawdown e tiver só com o capital, você vai perder o capital inteiro. E não é isso que a gente quer. Então, o que é o normal? O normal é a gente trabalhar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes esse risco, porque caso ele aconteça, você vai perder aí 25% do capital. Se você tiver com 5 vezes, você vai perder 20% do capital. Então, isso não assusta. Você simplesmente está olhando para o passado e ele volta a repetir o que aconteceu, né? Agora, em que momento, né, que nós, como analistas quant, a gente tem que intervir no robô? Quando ele quebrar essa estatística. Então, se ele passar em uns 20% desse valor aqui, o robô falando para mim, fala, parei de funcionar, entendeu? Então, assim, ele vem mostrando essa estatística desde 2019. Ele pode fazer isso por mais 10, 15, 20 anos. Vai fazer? A gente não sabe. Mas a forma que nós temos de monitorar é através do drawdown. Então, o próprio robô fala para nós, fala, ó, eu parei de funcionar. E se isso acontecer, eu tenho vários caminhos dentro do desenvolvimento para poder tomar a decisão, que é o que? Eu posso voltar a otimizar ele para todo o período, eu posso simplesmente substituir essa estratégia por uma estratégia nova, eu posso substituir o portfólio inteiro. Então, a gente tem uma série de recursos, né, que a gente pode usar. E esse é o trabalho, né, o nosso papel enquanto gestores aqui do portfólio, né? Isso é uma coisa que é muito difícil você achar quem tem experiência técnica para poder fazer isso dessa forma. Muita gente simplesmente vende o robô e aí ele para de funcionar e você não entende por quê, e não sabe como é que atualiza, não sabe como ajusta, né? Então, a nossa ideia aqui é sempre agir com o máximo de transparência e falar, em algum momento vai parar de funcionar, mas se parar de funcionar, nós temos os recursos para que isso volte a performar, mesmo trocando o robô, né? Então, entendido isso, a gente vai passar por todas as estratégias, só para mim chamar a atenção para vocês para alguma coisa. Então, ó, $1.191 é o drawdown dessa. Essa daqui, ó, já fez $13.000, porém com drawdown de 2.947, né? Olha a sequência de meses negativos, ó, que essa estratégia aqui teve, né? Então, assim, não tem milagre, tá, pessoal? E ó, ela acerta mais do que a outra, 53%, tá? Aí já essa outra, ela já acerta 63%, já só teve um drawdown de 690, fez 9.458. Essa outra aqui, um drawdown de 1.780 para 9.342, acertou em torno de 60%. Essa outra aqui fez 10 mil, 11 mil dólares com drawdown de 1.000. Então, assim, se a gente somar os 5 drawdown, nós temos algo em torno de 8 mil dólares, né? Então, seria, como a gente baseia o nosso risco pelo drawdown, nós teríamos que ter aí por volta de 8 a 10 mil dólares, né, dando uma folguinha aí de uns 20%,
para rodar todas essas 5 estratégias com 100% de risco, né? Dentro daquela situação que eu expliquei. Tipo, se a gente entrar imediatamente num drawdown, a gente corre o risco de perder o dinheiro inteiro. Então, o ideal é que a gente tenha 3, 4, 5 vezes essa margem. Tá? Mas e aí fica a pergunta, e o portfólio, né, que é o que a gente está falando? E se a gente juntasse essas 5 estratégias e analisasse o movimento dela, tipo, quanto uma estratégia ajudaria na outra, né, se elas fossem de fato descorrelacionadas, né? Então, é isso que esse software faz. Eu consigo marcar as 5 aqui, ó, e vou criar um portfólio. E agora, o que vocês estão vendo não é mais as estratégias isoladas, e sim o poder delas combinadas, né? Então, lembra, ó, se a gente somasse o drawdown das 5 estratégias, nós tínhamos algo em torno de $8.000. Pode somar aqui, ó, 1.191 mais 2, 947, 690, 1.780, 1.030, dá quase 8.000, né? Só que o drawdown delas combinado, como elas são descorrelacionadas, é de apenas $4.000. Então, olha o poder que tem essa questão da descorrelação matemática. Ou seja, quando uma estratégia está ajudando a outra, né? Então, no geral, nós temos um portfólio equilibrado, tá? Que não é milagroso, porém ele tem um backtest, ó, desde 2019 de estudo. Olha como é que já reduziu um pouco os meses negativos. Lembra que tinha muita estratégia que tinha meses negativos aqui, ó, e como uma completa a outra, já nós não temos tantos meses negativos, né? Mas no geral, ó, $60.000 com um microcontrato, com um drawdown de $4.000 e não de 8, igual nós vimos em cada estratégia separada, né? Uma taxa de acerto na casa de 56%. E o que manda é isso aqui, ó, um payout geral. Aí é o payout do portfólio de 1,24, ou seja, na média de todas as estratégias, quando ele perde $96 e quando ele ganha 118. Um dividido pelo outro dá 1,24. Então, isso é o poder do portfólio, pessoal. Isso é o poder da automatização, de você, né, realmente saber o que está fazendo. E aí, se você analisar tipo, a curva de capital, né? Ó, essa curva azul que a gente vê aqui, né, é a curva do portfólio. E aqui é a curva das estratégias em separado. Tá? Então, olha o poder que isso tem, né, quando você combina essas estratégias. Né? Agora, uma outra coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: a gente vê uma curva saindo de 0 a 60 mil, é maravilhoso, é lindo, né? Mas olha como é que é comum acontecer aqui, ó, quando a gente dá um zoom in, ele fica de lado. Isso é o que a gente chama de estagnação. Ele, ó, desse ponto aqui, né? Um exemplo, desse ponto aqui até aqui foi um drawdown, né? É que ele conta. Aí aqui, ó, ele teve um outro drawdown, desse ponto até o ponto menor, outro drawdown, né? Então, até esse ponto aqui ser superado, ele está estagnado, ele está agarrando, ele bate, ganha, volta, ganha, volta. Isso é normal, a gente está lidando com estatística. Quando ele supera o topo, ele rompe a estagnação e volta a performar, né? Aqui teve mais um drawdown e vai, e volta. Isso é normal, é assim que funciona. Agora, será que todo mundo teria, né, cabeça para suportar um ano, nesse exemplo aqui dessa estratégia de lado, para depois ela sair de 0 a $12.000? Com certeza não, né, pessoal? Aqui, infelizmente, muita gente desistiu aqui, falou que o robô não funciona, aí tentou mais 6 meses, ele só ficou andando de lado, a automatização não funciona, e aqui tinha 1 ou 2 trabalhando, né? Só que quem persistiu, quem sabia o que estava fazendo, né, e acreditou no estudo do que estava fazendo, simplesmente viu a estratégia fazer isso aqui, ó, em 2 meses, ó, sair do 0 aqui, ó, 10 mil, $15.000 em 2, 3 meses de resultado. Então é muito comum, às vezes, uma estratégia ela fica andando de lado, igual aqui, ó, anda de lado, ó, anda de lado, vai, anda de lado, vai, anda de lado, vai, anda de lado, vai. E o que a gente tem que fazer é simplesmente continuar acreditando na estatística, até que a estatística seja quebrada, né? E o que é essa estatística ser quebrada? Como eu falei para vocês, ele entrega isso na hora que ele quebra um drawdown, na hora que ele muda o padrão de comportamento. Ele já chegou a tomar 10 loss seguidos, fez 17 gains seguidos. Quando muda o comportamento, aí é o robô falando para a gente que parou de funcionar. E aí que entra toda a análise. Tá? E para finalizar, sem que fique muito complexo, isso aqui também mostra a correlação do portfólio. Então, tá vendo aqui? Ó, ele vai comparando, fazendo o cálculo matemático, e quanto menor isso aqui for, né, de 0,4, ó,
mais descorrelacionado uma estratégia com a outra. Ele está comparando uma estratégia com a outra, uma estratégia com a outra. Tá? Então, isso aqui mostra a descorrelação do portfólio e isso daqui nós conseguimos filtrar para que a gente encontre estratégias descorrelacionadas, para que façam sentido elas operar junto. Né? Bom, para a gente finalizar essa aula, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, sobre gerenciamento de risco. Né? Hoje, uma conta de 50 mil, nós temos apenas $2.500 de margem. Então, daria para rodar esse portfólio aqui nessa conta? Não dá. Né? Porque 4 mil não dá. Se imediatamente ele entrar em drawdown, né? Vamos supor, nós estamos aqui, como eu expliquei para vocês, a gente não sabe em que ponto da curva que a gente vai entrar. Então, se a gente entrar, vamos supor, aqui nesse ponto da curva, a gente vai surfar essa alta todinha, entendeu? Mas a gente também pode acontecer de entrar nesse ponto aqui da curva e ele já começar a rebaixar. Isso é normal, a gente não tem como adivinhar, tá? Em que ponto vai entrar. Então, por isso que a gente olha para o passado, entende o drawdown e precisa de uma margem de 3, 4, 5 vezes. Então, por aqui a gente já consegue ver que não é viável a gente rodar esse portfólio, né, numa conta de mesa, que o normal é todo mundo ter uma continha de 50 mil aí com $2.500. Né? Então, quando nós desenvolvemos nossas estratégias, a gente sempre pensa nisso aqui, para que isso seja viável dentro da gestão de risco. Isso vocês vão ver nas próximas aulas. Tá bom? Então, vou ficando por aqui e a gente se vê nas próximas aulas.